TV Câmara, Campinas. Olá, você acompanha agora a segunda audiência pública promovida pela Conchileg a respeito do projeto do Executivo que trata da readequação da estrutura da Fundação José Pedro de Oliveira, mais conhecida como Mata Santa Genebra. Obrigado, Pamela. Obrigado, equipe da TV Câmara. 10h42, iniciamos a 17ª audiência pública da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de Campinas, sobre o PLC 25 de 2015, processo 219.141, de autoria do senhor prefeito municipal, que reformula a estrutura administrativa da Fundação José Pedro de Oliveira e da outras providências. Gostaria de registrar a presença e também pedir para que faça parte da mesa o Pedro Henrique Delamen Pupo Nogueira, presidente da Fundação José Pedro de Oliveira. Também gostaria de registrar a presença e também que ocupasse lugar na mesa o vereador André von Zuben, líder de governo. Registrar a presença também do vereador Arthur Orsi e do vereador, vice-presidente desta casa e ex-presidente desta Comissão de Legalidade, Luiz Henrique Cirilo. Gostaria de registrar também a presença do assessor do vereador Paulo Búfalo Edmar Vieira e do assessor do vereador Jorge da Farmácia, Valdir Santos. Também gostaria de convidar para ocupar espaço nesta mesa o Peterson Martins, analista de gestão de pessoas da Fundação José Pedro de Oliveira, e a Camila Watanabe, procuradora da Fundação. Cadê a Camila? Camila? Cadê a Camila? Ah, tá bom. Camila não está presente, está a caminho. Então, nesse momento, eu abro a palavra para o líder de governo, o vereador André von Zuben, para fazer suas considerações acerca do projeto. E, em seguida, nós passamos para o presidente. Vereador André von Zuben, Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia a todos. Presidente Tiago Ferrari, presidente da Comissão de Legalidade e Constitucionalidade da Câmara Municipal, que hoje preside essa audiência pública, para que a gente possa discutir o projeto de lei 25/2015, projeto de autoria do Executivo. Saudar o vereador Arthur Orsi, o vereador Cirilo, aqui presentes, e o presidente Pedro Pupo Nogueira, da Mata Santa Genebra, da Fundação José Pedro de Oliveira. Presidente, o Executivo tomou a iniciativa de mandar esse projeto de lei aqui para a Câmara, tendo em vista a necessidade da reestruturação de toda a parte administrativa da Fundação José Pedro de Oliveira. Hoje nós temos lá uma situação híbrida de cargos administrativos da própria Fundação, convivendo com cargos oriundos de nomeação do Executivo, ou seja, dos quadros da administração direta. E também, hoje, existe uma propositura do Ministério Público para que essa situação seja regularizada. Então, com esse projeto de lei, a gente vai buscar justamente dar essa configuração administrativa definitiva para a Fundação, atendendo essa demanda também do Ministério Público. Então, eu acho que mais uma atitude do prefeito Jonas em buscar regularizar situações que perduravam há muito tempo na administração pública e que vêm sendo
objeto de regularização. Nós tivemos recentemente a regularização também a questão dos cargos de professores da FUMEC, também aprovada já por essa casa, que foram contratados, já estão trabalhando a partir desse ano. Esse é mais um passo que essa administração vem dar para solucionar pendências que há um bom tempo já perduram. Então, nós gostaríamos, né, de poder, na audiência de hoje, estar fazendo essa exposição de motivos, debatendo com os vereadores, com a sociedade e cumprindo essa importante etapa no processo de apreciação do projeto de lei, para que depois nós possamos estar submetendo à votação dos vereadores dessa casa. Então, seriam essas as palavras. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade e agradeço o convite por estar aqui fazendo parte dessa mesa. Muito obrigado. Obrigado, André. Preciso agradecer. Gostaria também de registrar a presença do Henri Charles Ducré e do Maurício Simões também, que sempre acompanham aqui a Comissão de Constituição e Legalidade. Gostaria também de esclarecer para os telespectadores, para as pessoas presentes, o que é a Fundação José Pedro de Oliveira e o que significa a Mata de Santa Genebra. É importante a gente contextualizar, até para a gente entender a importância do projeto que a gente discute. Hoje, a Mata de Santa Genebra é a segunda reserva de Mata Atlântica do país, e se a gente levar em consideração só a Mata Nativa, é a primeira reserva de Mata Atlântica do Brasil, em extensão. Ela tem uma importância fundamental nas questões de sustentabilidade, nas questões dos estudos das espécies, nas questões que se referem a todo o que diz respeito à Mata Atlântica no nosso estado. E a Fundação José Pedro de Oliveira, ela é responsável pela preservação e pela guarda dela, mesmo porque esta mata que pertence ao município de Campinas, ela tem uma peculiaridade. Os doadores, eles doaram a sombra da mata. E o que significa isso? Eles doaram tudo, eles doaram para o município com a incumbência deles preservarem essa mata, essa floresta. Então, tudo que se perde de mata, de extensão, formalmente deve voltar aos proprietários, aos herdeiros, e quem é responsável pela essa manutenção, pela preservação, é a Fundação José Pedro de Oliveira. Me corrija se eu estiver errado, presidente. Então, eu achei importante a gente contextualizar o que a gente se discute aqui hoje, porque muito se fala em sustentabilidade, muito se fala em preservação ambiental, e aqui a gente tem um exemplo de uma fundação que tem nos seus desígnios, na sua missão, a preservação e a conservação da mata da Santa Genebra, que é a Mata Atlântica. Então, eu abro a palavra ao presidente e, antes de mais nada, já registro a presença do Marcos Vinícius, assessor do vereador Pastor Elias. Pedro, presidente, senhor tem a palavra aí para que a gente possa abrir a discussão do projeto. Alô, muito obrigado. Quero cumprimentar o presidente Tiago, o líder de governo André von Zuben, os vereadores, meus amigos Arthur e Cirilo, e a todos os presentes, o pessoal da Fundação que está aqui presente também. Tiago, você lembrou muito bem, a Santa Genebra, a Mata da Santa Genebra é a segunda reserva em âmbito urbano do país. Realmente é uma importante reserva ecológica. Recentemente, a imprensa noticiou que, através do levantamento de fauna, nós detectamos lá uma onça com 2 filhotes, né? O que foi muito comemorado na comunidade científica, porque mostra que a gente, se não é um equilíbrio perfeito, que a gente está se aproximando, né? E realmente, dentro das condições da doação feita pela dona Jandira Pamplona, é que, além da sua preservação, que a Santa Genebra fosse um centro de pesquisas e que também fosse gerida por uma fundação que levasse o nome do marido dela, que é o José Pedro de Oliveira. Tá?
E essa fundação foi instituída, só que ao longo desses mais de 30 anos, a fundação não tinha condições de ser administrada, por falta de recursos humanos, como uma fundação municipal. Isso acabou trazendo, ao longo das últimas décadas, inúmeros problemas aos seus gestores, né? Então, inúmeras recomendações, Tribunal de Contas, Ministério Público, justamente porque é uma fundação municipal, foi criada e sem condições de funcionários para geri-la, né? E desde que nós entramos na presidência da fundação, apoiados pelo prefeito Jonas Donizete, o nosso objetivo sempre foi tentar arredondar toda a parte administrativa da fundação, né? Em 2013, vocês devem se recordar, nós trouxemos aqui a lei de doação, que tinha algumas incongruências legais. Foi o primeiro passo visando essa regulamentação jurídica da fundação. Posteriormente, conseguimos instituir todos os conselhos, conselho administrativo, que não era formado há décadas, né? Sempre manco, faltando componentes e atuando de forma ilegal, né? E instituímos também o Conselho Fiscal, que era reiteradamente recomendado pelo Tribunal de Contas, e mais recentemente também o Conselho Consultivo, que é uma ferramenta muito importante na gestão das unidades de conservação. E, como você bem lembrou, vereador André, também, dentro dessas recomendações, tanto do Tribunal de Contas como do Ministério Público, existia esta necessidade e esse pacto que o governo municipal tinha de não termos mais, na Fundação José Pedro de Oliveira, funcionários da prefeitura, tá? Então, na lei de 1997, os cargos da fundação eram previstos nessa lei, o presidente e os 3 diretores, né? Então, o que se buscou, o que mais nos motivou a realmente encaminhar, o prefeito encaminhar essa lei aqui para a Câmara de Vereadores, foi justamente regularizar essa pendência de funcionários, quer dizer, a fundação não tinha vida própria, né? Continuava trabalhando com funcionários cedidos pela prefeitura. E daí, aproveitando o ensejo, já que nós estamos regulamentando essa lei, aproveitamos para corrigir algumas imperfeições que, quando da lei de 2010, que criou os cargos da fundação, o pessoal ainda não tinha muito conhecimento e conseguir realmente visualizar tudo aquilo que era importante dentro da gestão da fundação. Então, a gente procurou, nesta lei agora de 2015, corrigir essas imperfeições. E deixar claro, senhor presidente, que, por recomendação do prefeito, não se criou nenhum cargo, não se aumenta nenhum real de dinheiro público em folha de pagamento. Muito pelo contrário, a gente procurou deixar as competências de cada diretoria mais claras, tá? A gente tinha muito problema de relacionamento dentro da fundação, devido a competência, coincidência de competências de cada, conflitos de competência dos 3 departamentos, das 3 diretorias, né? Quem faz isso, quem não faz. Então, essa lei também visa deixar mais clara a competência de cada diretoria. E é isso aí, gente. Estamos aqui à disposição dos senhores para esclarecimentos. E devolvo a palavra ao senhor, presidente. Muito obrigado, presidente, pela explanação. Acho que deixa claro, responde algumas perguntas de muitos presentes aqui, mas eu abro o microfone aqui para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração. O vereador Arthur Orsi solicitou a palavra. Então, Vossa Excelência, vereador Arthur Orsi, fique à vontade. Senhor presidente, muito bom dia. Presidente Thiago Ferrari, presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, vereador André von Zuben, líder do governo, nosso amigo presidente da Fundação José Pedro de Oliveira,
Pedro Pupo Nogueira, demais servidores aqui da Fundação, meu bom dia a todos. Presidente, eu queria dizer que, na verdade, estou participando dessa reunião. A gente tem uma admiração muito grande pela maneira com que o senhor tem o cuidado de gerir, né, a coisa pública, especialmente, não só a coisa pública, mas também já se mostrou um grande gestor também em outras entidades filantrópicas, sem fins lucrativos, como dirigente de clube, enfim, isso demonstra nossa total confiança à sua pessoa. Eu vou fazer uma observação aqui que em nada se refere à sua gestão da Fundação José Pedro de Oliveira, em absolutamente nada. Na verdade, vai ser uma ponderação contextual do que seria a visão específica e particular minha, desse vereador, com relação à estruturação dessa fundação, que é importantíssima para preservar aquela mata, que, como foi dito tanto pelo senhor como pelo presidente, vereador Tiago Ferrari, que tem uma história em Barão Geraldo, e com a própria família que fez a doação daquela área para a cidade de Campinas. Mas nós estamos vivendo, senhor presidente, e não quero que o senhor leve isso como uma fala direcionada à sua gestão ou à administração do prefeito Jonas Donizete, mas muito mais com relação ao momento que o país e a nossa cidade vive hoje. Nós temos hoje uma Secretaria do Verde e Meio Ambiente, uma secretaria que tem uma estruturação toda, através de uma lei complementar votada nessa casa, que define claramente quais são as competências daquela secretaria, né? Lutar, preservar, planejar e tomar todas as medidas administrativas, consultivas, enfim, para cuidar, né, da preservação das áreas verdes na cidade, das áreas de APP, das áreas de preservação ambiental, das APAs, enfim. E a gente percebe que a Secretaria do Verde e Meio Ambiente ela acaba tendo também um papel importantíssimo em toda a cidade na manutenção e na preservação das espécies, né, da fauna, da flora, dos licenciamentos, enfim. É uma competência ampla e bem abrangente. E a Secretaria do Verde foi constituída, se eu não me engano, no ano de 2008, né, quando já, de certa forma, já havia a fundação. A Fundação José Pedro de Oliveira, na verdade, ela remonta, se eu não me engano, à primeira gestão do prefeito Magalhães Teixeira. Não sei se foi a primeira ou a segunda. 83, Arthur. Foi a primeira. Primeira gestão do prefeito Magalhães Teixeira. E até o final da segunda gestão dele, em 96, o cargo de presidente da fundação não era nem remunerado. Era um cargo que era ocupado por uma pessoa que, eventualmente, tinha algum outro cargo na administração e fazia a gestão, conforme foi dito, né, utilizando servidores da prefeitura, utilizando. Naquele momento, nós não tínhamos ainda a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, né? E, então, realmente ficava um pouco esparsa essa questão e havia, então, a necessidade de se ter essa... Mas, no nosso ponto de vista, nesse momento, apesar do projeto de lei realmente não estar criando nenhum cargo, não está criando mais despesa daquelas que já foram previstas na legislação de 2010, a gente percebe que hoje existe lá, dentro da estrutura, o cargo de presidente, 3 cargos de diretor de departamento, 5 cargos de assessor executivo, mais 8 funções, 4 cargos de assessor executivo, perdão, mais 8 funções gratificadas. E a competência dessas assessorias e desses cargos, ela é muito similar a competências
que hoje já tem material pessoal humano, que tem infraestrutura de recursos humanos na Secretaria do Verde, porque foi feito um concurso amplo lá para contratação de biólogos, geólogos, hoje, até com relação à proteção animal, existe hoje um departamento de proteção animal na Secretaria do Verde. Então, no nosso ponto de vista, o momento que a gente atravessa hoje, escassos recursos públicos. O município de Campinas, só para se ter uma ideia, nos últimos 3 anos, para pegar só essa gestão, ele investiu menos de 0,5% do orçamento em infraestrutura. Nós temos hoje uma situação singular no município de Campinas. Enquanto você tem obras como ali do Pissarrão, uma obra de 800 metros, com recursos de 8 milhões de reais, a obra está parada, era para ter sido entregue em abril, porque não tem dinheiro para concluir uma obra com esse. Então, qual que é a minha opinião, e eu vou deixar isso muito claramente, e vou, eventualmente, fazer uma manifestação através de emenda, através de um substitutivo no projeto, não sei qual vai ser, obviamente, a decisão da Câmara. Mas, do nosso ponto de vista, existe hoje toda uma estrutura na Secretaria do Verde e Meio Ambiente que poderia muito bem absorver essas funções da mata, Se poderia o próprio secretário do Verde e Meio Ambiente, estou falando nesse momento, mas ser o presidente da fundação, como ocorre no Estado, quando o secretário do Verde, o secretário do Meio Ambiente, é também o presidente de fundações, instituídas de preservação ambiental. Tem que haver o conselho, os conselhos, obrigatoriamente, por lei, por determinação do Tribunal de Contas, eles têm que existir, mas os cargos do conselho podem também ou não ser remunerados e podem participar desses cargos também eventuais servidores públicos. E nós poderíamos, através de um convênio entre a Fundação Zé Pedro de Oliveira e a Prefeitura, otimizar os recursos humanos do próprio pessoal já concursado, existente na Secretaria do Verde, para prestar esse serviço, e transformar, na verdade, essa estrutura com 3 diretores, mais 4 assessores, são, ao todo, 10 cargos de confiança, mais 8 funções gratificadas, as funções gratificadas, eventualmente, com servidores de carreira, podem até ser mantidas, mas eu acho que está no momento, senhor presidente e senhores vereadores, da gente também lutar para enxugar a estrutura existente hoje na Prefeitura de Campinas. A gente contesta muito tudo o que acontece dos 20 mil cargos em comissão que existem no governo federal, que é um absurdo, que isso... Aqui em Campinas nós temos um excesso de cargos de comissão também, que já foi apontado e que, inclusive, é objeto de demanda pelo Ministério Público. Então, posso chamar de Pedro, presidente, que eu tenho... nós temos absoluta certeza do trabalho que vocês têm desenvolvido, do avanço que isso gerou, mas nós acreditamos que chegou o momento da administração repensar essa estrutura que existe hoje na Prefeitura de Campinas. E não é só com relação a essa questão da estrutura da fundação, que tem também, pode se aproveitar, fazer uma sinergia com a estrutura da Secretaria do Verde. Nós tínhamos, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Renda, que era uma secretaria só, que depois foi desmembrada, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Trabalho e Renda. Quer dizer, então, são outras questões que, ao longo dos anos, foram criando secretarias, e cada secretaria se cria mais diretoria, e cada diretoria se criam mais assessorias, que transformou hoje Campinas de ser a cidade que tem mais cargos de confiança das cidades do Porto de Campinas. Então, senhor presidente, para finalizar, eu faço essa manifestação e vou fazer, depois, estudar com a nossa assessoria as emendas que nós faremos aqui ao projeto, mas querendo registrar mais uma vez a confiança que nós temos no trabalho e na gestão
que está sendo desenvolvida atualmente na Mata pelo seu atual presidente e pelos atuais diretores. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Arthur Orsi. Vereador Luiz Henrique Cirilo, quer fazer algumas colocações? Bom dia, presidente. Espera só um minutinho, vereador Luiz Henrique Cirilo. O presidente, Pedro, gostaria de fazer já as colocações do vereador Arthur Orsi, já quer fazer as colocações em seguida. Alô? Alô? Arthur, em primeiro lugar, obrigado pelas palavras. Eu só queria tentar esclarecer algumas coisas, sem querer entrar no mérito, Arthur, de toda essa problemática que você colocou. A gente está diante de um impasse, Arthur, porque é o seguinte, de um lado, existe um compromisso municipal que foi feito pelo Magalhães Teixeira de atender essa condicionante da exigência da proprietária, a dona Jandira Pamplona, que exigiu, na época, que fosse instituída uma fundação para gerir a Mata Santa Genebra. Tá? E essa fundação, quer dizer, eu não sei por que razão, no passado, ela passou a ser uma fundação municipal e ela tem todas as obrigações que tem aqui a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, em menor escala, né? Todas as obrigações. Ela se submete à fiscalização, ao Ministério Público, Tribunal de Contas. E, por outro lado, existe um compromisso da Prefeitura que, junto com o Ministério Público, que a Fundação tem que ter uma administração independente. Quer dizer, então, até por esse acordo com o Ministério Público, quer dizer, a Prefeitura não pode ceder nem fazer convênio de deixar lá funcionários da Prefeitura Municipal de Campinas. Por outro lado, Arthur, eu posso lhe afiançar que essas pessoas que estão lá são estritamente necessárias para o bom andamento da Fundação. Porque eu estou lá, eu estou vivendo lá a Fundação, nós temos muita coisa para fazer na Fundação, e nós temos um sonho que a gente tenta vender para o prefeito, da Fundação José Pedro de Oliveira, junto com o secretário do Verde, Rogério Menezes, que a Fundação José Pedro de Oliveira passe a ser uma fundação municipal e passe a cuidar não só da Santa Genebra, como de todas as unidades de conservação da cidade. Era isso que eu queria esclarecer. Muito obrigado. Obrigado, vereador Luiz Henrique Cirilo. Presidente Tiago Ferrari, quero inicialmente cumprimentá-lo por colocar em pauta uma audiência pública dessa importância, até porque há uma exigência legal que se faça isso, e Vossa Excelência não se curvou diante dessa responsabilidade. Quero fazer um cumprimento ao líder de governo, o vereador André Von Zuben, nosso colega, ao vereador Arthur Orsi, sempre vereador muito combativo e sempre muito atento. Quero cumprimentar o Peterson, é isso mesmo? Nome diferente, né? Eu até conversei com ele um pouco antes. Vereador Luiz Henrique Cirilo, apenas interrompendo sua fala, para que Vossa Excelência também possa cumprimentar a procuradora da casa, a doutora Camila, acabou de chegar, também gostaríamos de convidá-la para que ela fizesse parte aqui da mesa. Desculpe interrompê-lo, pode prosseguir. Imagina. Com a palavra. Peterson, e com isso quero cumprimentar todos aqueles servidores, né, que também trabalham pela Fundação Pedro de Oliveira, José Pedro de Oliveira. E fazer um cumprimento especial ao presidente da Fundação, ao Pedro Pupo. Realmente, o Pedro é uma pessoa que, a exemplo do que já foi falado, corresponde a essa nossa expectativa. Provavelmente, o prefeito lhe conduziu a esse cargo em razão do seu histórico até familiar. Eu que o conheço também, tive a oportunidade de conhecer seus pais, seus irmãos, e você tem uma trajetória de vida aí que se propõe a modificar o que precisa ser modificado, manter o que precisa ser mantido. Mas, entrando dentro do campo propriamente da lei, é extremamente importante para nós, que fazemos parte da Comissão da Legalidade, que nós analisemos sob o ponto de vista constitucional. E o vereador Tiago Ferrari, ao propor a chamada dessa audiência pública, exige que nós possamos refletir, porque há a exigência de que essa estruturação se faça por meio de uma lei. O órgão competente é o Executivo Municipal. E tanto as implicações, me peço desculpa até, e tanto as implicações no que se refere às atribuições dos cargos e quanto aos vencimentos e gratificações, ficaram explicitamente definidas na redação em que esse projeto de lei complementar
está sendo discutido. Eu entendo, sobre o ponto de vista legal, que esse projeto é constitucional. Esse projeto, evidentemente, pode sofrer alguma apresentação de emendas para que seja discutido dentro dessa casa, para modificar, para melhorar, porque sempre tudo é possível nesse sentido, mas, sob um ponto de vista inicial, eu quero cumprimentar o prefeito municipal, juntamente com o senhor que preside a fundação, porque nós estamos no momento em que o século XXI exige do poder público transparência. Há necessidade de se definir as ocupações, os cargos, as atribuições, os vencimentos e as gratificações, para que não se fique perdido em leis esparsas, de acordo com a conveniência do governante. Então, eu quero, nesse sentido, como um vereador que faz parte da Comissão de Legalidade, afirmar que, sobre o ponto de vista legal, esse projeto não deve sofrer nenhum arranhão, deve ter a votação favorável de todos os vereadores dessa casa, até porque não vejo aqui vereador fazendo oposição alguma nessa audiência pública, que este seria o momento para que nós pudéssemos discordar desse projeto de lei complementar. Leve, presidente, o cumprimento dos vereadores dessa casa, eu, na qualidade de vice-presidente nesse momento, a todos os servidores da Fundação José Pedro de Oliveira. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Luiz Henrique Cirilo. Não, só quero agradecer as palavras do vereador Cirilo. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Alguém da plateia? Vereador André Von Zuben. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria já antecipar aqui que eu pretendo apresentar uma emenda a esse projeto para deixar de forma bem clara e precisa como se dará o reajuste das remunerações aqui elencadas, porque eu acho que está faltando precisar melhor isso, muito embora seja de praxe esse tipo de questão, eu acho que a lei deve estar prevendo também que, no caso, ela deve seguir os reajustes que forem aplicados à administração direta, através dos seus reajustes anuais, aí, e que, obviamente, devem também serem estendidos para que a gente possa ter um mecanismo de atualização dos vencimentos dos servidores e controle, como bem lembrou. Então, eu pretendo fazer uma emenda a esse projeto, no sentido de aprimorá-lo e precisar. E, aproveitando, presidente, eu queria, só para a gente poder também fazer essa discussão dentro do que foi levantado pelo vereador Arthur Orsi, quanto à conveniência desse tipo de estruturação, é importante destacar que a Fundação ela tem uma personalidade jurídica própria. Então, ela deve, portanto, ter também nos seus quadros, e é isso, inclusive, que o Ministério Público também propõe, que ela possa estar estruturada como tal, né? Não tem cabimento uma administração que tem essa personalidade, está sempre dependendo de servidores cedidos. Aliás, o fato disso ter ocorrido no passado, eu diria que até é motivo de por que a Fundação não alcançou, inclusive, metas que já deveriam ter sido alcançadas no passado, como, por exemplo, o plano de manejo, que é uma das coisas importantíssimas para que ela, até o Ministério do Meio Ambiente tem essa exigência, e, graças a essa gestão, a Mata, né, a Fundação José Pedro, está conseguindo cumprir seus compromissos, além da gestão do seu dia a dia, que, com certeza, vai ser melhor e mais eficiente com a sua estrutura administrativa perene. Então, acho que isso que nós devemos saudar, quer dizer, é a disposição de você estruturar, dando essa autonomia do ponto de vista administrativo, também para que todo esse trabalho, que muito bem foi lembrado, o bom trabalho que vem sendo desenvolvido na presidência do Pedro e também dos demais servidores, que nós estamos vendo o êxito desse trabalho. Então, mais do que nunca, eu queria reforçar, não só para cumprir a parte burocrática, como eu mencionei, das exigências, mas eu acho que
nós vamos dar um novo momento para a Fundação dentro dessa reestruturação, fazendo com que ela possa, de fato, cumprir. E também, presidente Pedro, eu queria aqui também de público dizer que concordo com esse pleito aí da Fundação para estender, inclusive, as suas atribuições para o município, acho que louvável, e pode contar com o meu apoio nesse aspecto, porque eu acho que nós estaríamos dando um salto de qualidade, inclusive, para o município, com a expertise da Mata, ajudando a municipalidade a ter esse mesmo tipo de qualidade estendida para outras áreas de preservação do município. Mas eu acho que, por conta dessa minha fala, eu acho que só reforça a necessidade, tanto do ponto de vista legal e formal, quanto do trabalho. Um trabalho que, com certeza, vai ajudar e muito a que a gente faça com que a Mata se profissionalize, se aprimore e possa ajudar ainda mais a questão ambiental do nosso município. Seriam essas minhas considerações, presidente. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Senhor presidente, só gostaria que tirasse uma dúvida. Existe alguma receita própria da Mata, a não ser aquela que é decorrente das verbas orçamentárias que são anualmente estabelecidas pela Câmara Municipal para a Mata? Existe alguma receita extraordinária que não seja a receita do orçamento municipal? Só essa dúvida. Não existe, Arthur. O que existe são os cumprimentos de taxas e TCRAs dentro da Mata, o que nos ajuda bastante. Mas a doutora Camila pode até me ajudar. Eu acho que a gente está até proibido de ter qualquer outro tipo de receita pelo termo de doação. A lei de doação, bom dia a todos. A lei de doação da Mata, a lei que autoriza a doação da Mata, ela estabelece quais são as fontes de financiamento para a atividade. Mas, realmente, a Fundação, muitas dessas atividades, elas acabam sendo desempenhadas por meio dos termos de ajustamento de conduta. A Fundação, ela capta recursos, muitas vezes não financeiros, recursos materiais e de passivos ambientais, e fiscaliza a execução desses passivos e direciona para as áreas que precisam ser reflorestadas ali dentro da mata ou nos fragmentos do entorno que são importantes para formar corredores ecológicos. Então, esses termos de ajustamento de conduta ou essas parcerias de compensações ambientais, a gente tem pleiteado a reversão de compensações ambientais para a mata, e tem alguns, inclusive, processos judiciais, né, em curso, mas, basicamente, é o orçamento, as despesas correntes da Fundação são financiadas pelo orçamento municipal. Viu, Arthur, só complementando, nós estamos conseguindo agora, sem nenhum real de dinheiro público, fazermos todo o monitoramento do perímetro da mata. Isso é importantíssimo, porque você vai conseguir visualizar despejo de entulho ilegal, invasão de caçadores, despejo de carcaça de automóveis roubados, e também, o que era um sonho do pessoal lá, dos nossos biólogos, também nós estamos conseguindo fazer uma passagem de fauna numa vicinal ao lado da mata, também sem nenhum real de dinheiro público. Também estamos conseguindo fazer o reflorestamento de 30 hectares, também sem nenhum real de dinheiro público. Então, de forma indireta, a gente tem outros recursos que nos ajudam a conservar e fazer e cumprir o plano de manejo da Santa Genebra. Esses TACs, na maioria das vezes, eles são intermediados pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente, pelo banco de mudas, né, que geralmente os empreendedores ou aqueles que fazem algum tipo de compensação ambiental. Então, tem as várias áreas dentro do município, dentre elas, sempre consultada a mata, e através da Secretaria do Verde, sobre esse tipo de plantio. Ou a Secretaria do Verde, nesse caso, não se manifesta? Não, nos ajuda também. Mas a gente tem uma parceria com o Ministério Público Federal e Estadual, né? E CETESB, então a gente interage com vários outros entes, outras instituições. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Vereador Tiago, eu só quero apenas
fazer uma colocação. Na medida em que nós estamos discutindo, e o objetivo da audiência pública é esse, é tornar público, é permitir com que haja participação dos vereadores, é permitir com que a população possa comparecer, na medida em que essa audiência pública foi devidamente publicada no Diário Oficial, tornando pública a discussão, e na medida que os vereadores, vereador Arthur, vereador André Von Zuben, o presidente da Fundação, e o senhor mesmo, por ocasião do início dos trabalhos, fez a apresentação da importância e do papel que a Mata, especialmente a Mata Santa Genebra, representa. Posso até estender ao planeta, né? É extremamente importante esse projeto de lei. Fico mais convencido, ainda após a fala dos vereadores e algumas colocações do presidente, na medida em que nós temos casos concretos, e hoje nós temos que abolir isso aí, a cessão, quando a prefeitura cede servidores para a administração indireta, como houve casos outrora até para a própria Câmara Municipal. Eu acho que a Fundação ela foi criada com um objetivo inclusive específico, e ela tem que ter sua autonomia. É nosso papel também dar ao presidente desta fundação a estrutura necessária, não só no que se refere às atribuições do cargo, mas também dos seus vencimentos e gratificações, para que nós possamos exigir efetivamente essa manutenção daquilo que a proprietária, num determinado momento, resolveu, através da sua família, fazer a doação com um fim específico. Então, eu acho que, analisando o projeto de lei, eu, sob o ponto de vista da legalidade, já apresentei até meu voto, que vai ser favorável por ocasião da discussão, mas, sob o ponto de vista meritório, eu quero deixar claro que, a meu ver, a prefeitura, o prefeito municipal, mais uma vez, acerta ao dar essa independência. Ele poderia fazer totalmente ao contrário, deixar sobre seu controle total a administração da Fundação José Pedro de Oliveira. Porém, ele, através desse projeto de lei, ele dá essa autonomia que nós todos, independente de bandeira partidária, esperamos que os homens públicos façam. Parabéns, então, a todos aqueles que trabalharam nesse projeto de lei. Muito obrigado, vereador Luiz Henrique Cirilo. Entendo que o papel da audiência pública foi cumprido, ouvi atentamente as colocações, notei, e entendo que trata-se de uma adequação exigidas por questões de legalidade que o presidente enfrenta, e eu tenho acompanhado que faz mais de 15 anos que tem essa cobrança, esse nó jurídico-administrativo que espero que nós possamos resolver com esse projeto. Entendo também, vereador Arthur Rossi, sua colocação. Eu acho que a gente não pode deixar de levar em consideração todas as circunstâncias, conjunturas econômicas que o país está passando, mas também eu entendo que a gente tem que fincar algumas diretrizes. E eu vejo que, quando a gente cria uma independência, uma autonomia, a gente estabelece critérios e coloca uma fundação, como a José Pedro de Oliveira, numa posição onde ela pode ter a sua independência, essa autonomia, nós estamos colocando alguns valores como premissa básica, que é a preservação e o meio ambiente. E quando o presidente faz a colocação de que o sonho, e é importante que a gente tenha sonhos e que a gente tenha metas, que a gente pense longe, é de que a fundação ela coordene, tome conta de todas as reservas. Eu, por todas as exposições que eu vi com relação às questões de sustentabilidade e meio ambiente, é fundamental para que a gente possa estabelecer um padrão, para que a gente possa estabelecer um modelo no município de Campinas. A Fundação José Pedro de Oliveira, aliás, a Mata de Santa Genebra, ela não vive sozinha ali. A onça ela não fica só ali. Ela anda no mínimo uns 30, 40 quilômetros por dia. O que tem o impacto da APA de Souzas impacta diretamente com relação
a Mata de Santa Genebra. Para se ter uma ideia, vereador Arthur Orsi, o Plano Local de Gestão Urbana de Barão Geraldo, ele foi concebido e construído levando em consideração a Mata de Santa Genebra e o Pantanalzinho lá de Paulínia, o mini Pantanal lá de Paulínia, levando todas as questões com relação à fauna e à flora, e é por isso que em Barão Geraldo não se pode construir prédios, para que a gente não crie obstáculos para os pássaros, para as borboletas, para os insetos que vão impactar diretamente no ecossistema do mini Pantanal de Paulínia ou na Mata de Santa Genebra. Então, eu entendo que a gente tem que estabelecer alguns valores, alguns parâmetros para o que a gente quer pela nossa cidade. Entendo as circunstâncias, a conjuntura econômica que a gente vive, mas eu entendo que, acima de tudo, a população quer saber qual é o norte que a cidade está tomando, quais são as bandeiras que a cidade está tomando, e eu entendo, sempre entendi, como morador de Barão Geraldo, e sempre convivendo com ambientalistas, que a Mata de Santa Genebra, ela tem, além do valor de fauna, de flora, ela tem um valor simbólico muito grande, e que esse valor simbólico a gente valorize e que isso irradie não só para a nossa cidade, mas para as cidades que estão conurbadas com a gente, que também interferem diretamente com a fundação da Mata de Santa Genebra. Então, eu entendo a necessidade desse projeto, entenda que aqui esta casa também defende as questões ambientais e sustentáveis dentro da nossa cidade, dentro do nosso Estado, e encerro a presente audiência pública às 11h28, cumprindo o papel da Comissão de Constituição e Legalidade, discutindo esse projeto. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigado, Tiago. TV Câmara, Campinas.